Para distingui-los de seus primos terrestres, vou me referir às formas marinhas como litoestracanos. Como os tentaclostomos ancestrais, esses litoestracans não são muito bem adaptados para nadar, e, portanto, não podem competir por nichos predatórios no oceano aberto. Em vez disso, prosperam principalmente em ambientes bentonicos no fundo do mar. Espécies em habitats mais abertos podem se proteger de predadores retraindo seus membros em sua concha calcária. Mas nos recifes, eles podem obter mais proteção ao se esconderem entre os antóstomos sessis. Neste caso, ter uma concha grande e inflexível pode se tornar uma desvantagem, pois irá impedi-los de se espremer por espaços estreitos. Tanto como as malacoformas e coliostracanos em terra, alguns desses tentaclostomos que habitam recifes podem perder sua concha para dar maior flexibilidade e acesso a esconderijos mais apertados e seguros. Esses espaços também podem servir como locais ideais para o lançamento de emboscadas, nas quais eles contarão para capturar a presa muito mais rápido do que eles. Vamos dar a essas criaturas sem concha um nome adequado de anostracanos. Outro provável residente dos recifes serão os sarcópodes marinhos, que mais uma vez, para distingui-los de seus parentes terrestres, daremos o nome de celópodes. Muito parecido com os litoestracanos, essas criaturas não têm nenhuma adaptação evidente para nadar, mas evitam predadores cavando sob a areia. As cerdas que revestem seus membros estão embutidas em células sensíveis à vibração, ou mecanorreceptores, para detectar movimento na água circundante, alertando sobre o perigo que se aproxima. A maioria das espécies de coelópodes são detritóvoros bentonicos, alimentando-se da neve marinha e de outra matéria orgânica do sedimento. Mas algumas espécies podem se expandir para os muitos outros nichos oferecidos pelos recifes, possivelmente evoluindo até hábitos alimentares predatórios. Essas espécies podem aumentar o número e a sensibilidade dos mecanorreceptores ao longo de seu cefalotórax, com as cerdas anteriores se alongando em estruturas semelhantes a antenas, enquanto as peças bucais podem se adaptar para agarrar e mastigar presas. Espreitando em suas tocas, eles podem usar seus mecanorreceptores sensíveis para detectar vibrações na água acima deles. Quando a presa passa por cima, eles irromperão debaixo do sedimento e o despacharão com as cerdas em forma de dente em seus tentáculos orais. Mas a especialização em nichos de predadores de emboscada pode colocar esses coelópodes em competição com os anostracanos, o que pode significar que os dois clados não existirão nos mesmos ecossistemas ou que se especializarão na caça de diferentes espécies de presas. Chamaremos esses coelópodes predadores de tricópodes. Muitos desses clados marinhos também podem ter representantes em habitats de água doce. As várias linhagens de acantópodes provavelmente colonizaram de forma independente os rios e pântanos do interior. E vamos cobrir sua diversidade com mais detalhes em episódios futuros. Mas alguns habitantes de água doce de particular interesse são os tentaclostomos nativos. Essas espécies, descendentes dos mesmos clados anfíbios dos lofóstomos terrestres, podem reter a anfíbia de seus ancestrais, capazes de chegar à terra por curtos períodos, mas ainda precisando retornar à água para se reproduzir e evitar a dissecação. Enquanto a maioria dos tentaclostomos marinhos são predadores bentonicos, a linha que levou aos clados anfíbios descendeu de espécies mais generalistas que suplementaram sua dieta alimentando-se dos primeiros quimófitos. Sendo esse o caso, muitas das espécies de água doce e anfíbias que sobrevivem até o presente podem ser onívoras ou talvez até herbívoras. Eles podem pastar na vegetação baixa ao longo dos leitos dos rios e bancos de lama, usando seus longos olhos para olhar acima da linha de água. Para distingui-los de suas contrapartes terrestres e marinhas, vamos chamá-los de misostomes. Os sarcópodes podem ter alguns representantes anfíbios sobreviventes também. Essas formas traçam sua ancestralidade com os necrófagos que vivem nos pântanos, e, portanto, suas dietas podem tender mais para a carnivoria. Notavelmente, eles terão divergido dos osteópodes antes da evolução dos esqueletos internos, de modo que não terão ossos, e, portanto, não serão capazes de se sustentar em terra de maneira muito eficaz. Além disso, como o ar é cerca de 800 vezes menos denso do que a água, as vibrações não se propagam através dele de forma tão apreciável, então seus mecanorreceptores não funcionam tão bem quando em terra. Além disso, com a proliferação dos osteópodes, as formas anfíbias podem ter problemas para competir por nichos terrestres, portanto, todos esses fatores podem atribuir a maioria das espécies a uma vida passada predominantemente na água. Muitos podem se alimentar de misostomes, usando seus potentes e robustos aparelhos bucais para abrir suas conchas. Mais uma vez, essas espécies constituirão seu próprio clado, distinto dos osteópodes totalmente terrestres e dos celópodes marinhos, e assim, para diferenciá-los, vamos chamá-los de metaxipodes. Todos esses clados aquáticos irão florescer ao longo dos 120 milhões de anos após a invasão da Terra por quimófitos, lofostomos e osteópodes.
mas a mudança constante da atmosfera e a subsequente mudança no clima terão implicações de longo alcance para os ecossistemas pelágicos. A queda nas temperaturas após a diminuição nos níveis de dióxido de carbono atmosférico irá interromper as correntes oceânicas, privando muitas áreas do mar de oxigênio e nutrientes. E os níveis decrescentes de sulfeto de hidrogênio tornarão a quimiossíntese menos eficiente, de modo que o outrora abundante quimoplâncton pode sofrer um declínio substancial em sua diversidade. Alguns clados podem até ser forçados a investir em outras formas de nutrição, desenvolvendo estilos de vida saprotróficos ou mesmo totalmente heterotróficos, enredando e ingerindo outros plânctons com estruturas de alimentação longas e ciliadas. Essa revolução no plâncton pode resultar no colapso e na reestruturação de muitos ecossistemas pelágicos. Em muitas áreas, o plâncton pode não ocorrer em quantidades grandes o suficiente para sustentar os filtros alimentadores e, sem eles, muitos dos acantópodes predadores que se alimentam deles podem ser levados à extinção. Levará vários milhões de anos para que os acantópodes recuperem sua antiga diversidade depois que o clima se estabilizar, mas, ao fazê-lo, eles podem enfrentar a competição de alguns adversários bastante inesperados. Além de afetar os oceanos, o evento de mudança climática irá remodelar simultaneamente os ecossistemas terrestres, mudando a paisagem dominante de florestas exuberantes para a estepe aberta. No último episódio, discutimos como alguns dos osteópodes e lofostomos se adaptaram a este novo ambiente, mas nem todos os clados terrestres terão representantes nas planícies. Alguns grupos podem não ser adaptáveis o suficiente para competir por nichos na estepe, permanecendo nas regiões sobreviventes da floresta. Algumas dessas áreas, particularmente ao redor das costas equatoriais, ainda podem receber chuva suficiente para formar grandes pântanos e brejos, e esses tipos de ambientes podem levar alguns dos habitantes terrestres a se expandir em nichos aquáticos. Na Terra, muitas espécies que descendem de ancestrais totalmente terrestres se adaptaram secundariamente para a vida na água. Esses tipos de animais às vezes são descritos como anfíbios, mas esse rótulo pode ser problemático porque também é usado para descrever anfíbios reais. Alternativamente, esses animais são frequentemente descritos como semiaquáticos, o que também é um tanto problemático, pois é bastante difícil de definir com rigor e abrange um amplo espectro de estilos de vida, que vão desde animais como ratos de água, que ocasionalmente entram na água para se alimentar de vegetação aquática, a animais como focas, que passam praticamente todas as suas vidas na água, apenas vindo para a terra para se reproduzir e escapar de predadores. Em nosso planeta alienígena, o primeiro passo na transição para um estilo de vida semiaquático pode ocorrer quando alguns dos clados que habitam os pântanos sofrem adaptações para ajudá-los a vadiar ou nadar através dos cursos d'água que permeiam seu habitat. Alguns dos habitantes da floresta mais prolíficos são os platídons adaptáveis, a maioria dos quais passam suas vidas entre os galhos de folhagem densa, mas nos pântanos, as árvores podem ser separadas por trechos de água rasa, que os platídons terão de atravessar periodicamente para alcançar novas áreas de alimentação. Seus membros alongados, adaptados principalmente para escalar árvores, os tornarão nadadores desajeitados, mas conforme eles evoluem para passar mais tempo no nível do solo, suas pernas podem se tornar mais curtas e largas para servir de forma mais eficaz a um estilo de vida remando. E uma vez que eles evoluam para nadar com eficiência, eles podem expandir sua dieta para incluir as muitas fontes de alimentos que a água oferece, como os mesostomes, metaxipóds e os acantopodes de água doce. Para se especializar na caça a esses clados, os platidontos podem desenvolver uma forma corporal mais aerodinâmica e a habilidade de prender a respiração por vários minutos de cada vez. Como generalistas adaptáveis e confortáveis tanto na terra quanto na água, esses platidontos podem ser uma visão comum em muitas áreas úmidas em todo o supercontinente, vivendo de maneira semelhante a lontras, ratos almiscarados e ornitorrincos na Terra. Vamos chamá-los de copetarsanos. Junto com pequenos generalistas como esses, adaptações semiaquáticas também são ocasionalmente vistas em herbívoros megafaunais como hipopótamos, capivaras e os desmostilianos extintos. Portanto, alguns dos herbívoros análogos em nosso planeta alienígena podem ter desenvolvimentos semelhantes. Embora a linha que leva aos titanópodes possa prosperar na estepe, alguns dos clados mais basais de megalobracídeos podem permanecer dentro das selvas equatoriais, onde precisarão se adaptar a um clima de chuvas intensas e inundações regulares. Como os copetarsanos, esses megalobracídeos podem iniciar sua transição semiaquática adaptando-se a áreas transversais de águas rasas, o que terá o benefício adicional de permitir-lhes acesso às plantas aquáticas que crescem ao longo do leito dos rios. No momento, nenhum outro animal de grande porte se alimenta dessas plantas e, portanto, a falta de competição pode encorajar esses megalobracídeos a se especializarem em nichos de grandes herbívoros semiaquáticos. Seus pedipalpos alongados, antes usados para buscar alimento entre os galhos das árvores, podem agora ser reaproveitados para buscar a vegetação subaquática para baixo. Seus espiráculos e órgãos sensoriais podem migrar em direção à superfície dorsal, permitindo que respirem e vejam acima da linha da água enquanto a maior parte do corpo está submersa.
Embora não seja tão grande ou especiosa quanto seus primos que moram nas estepes, essa ramificação de Megalobrachis, que chamarei de Prenobrachis, ainda constituirá uma das maiores megafauna dentro dos pântanos. E com tanta abundância de presas na água, alguns predadores podem ser incentivados a adotar um estilo de vida semiaquático também. Nas planícies abertas, os Deinognatans podem ser derrotados por nichos predadores devido aos seus corpos volumosos e inflexíveis, não dando-lhes a velocidade para perseguir presas rápidas. Mas eles ainda sobreviverão nos bolsões remanescentes de floresta, usando a cobertura da ampla vegetação para emboscar presas grandes. Nesse sentido, quaisquer áreas ao redor de fontes duradouras de água doce formarão áreas de caça ideais, já que as presas virão habitualmente a essas áreas para beber. Uma ramificação inicial de Deinognatans pode evoluir para viver exclusivamente nessas áreas, possivelmente coevoluindo com os Prenobrachídeos, que podem servir como sua principal fonte de presas. Nesse ponto, eles viverão da mesma maneira que os crocodilos, e como tal, podem convergir para adaptações semelhantes. Na Terra, o plano corporal do crocodiliano evoluiu de forma independente muitas vezes entre clados completamente não relacionados, sugerindo que é um projeto ideal para predadores de emboscadas semiaquáticos. Uma de suas características marcantes são as mandíbulas longas, porém robustas, que são aerodinâmicas para nadar de forma eficiente e capazes de dar mordidas incrivelmente poderosas para conter a presa e arrastá-la para a água. Os osteópodes têm uma estrutura de mandíbula bastante diferente da dos vertebrados, mas as enormes mandíbulas dos Deinognatans já são adequadas para capturar presas grandes, tornando-os um tanto pré-adaptados aos nichos de predadores de emboscadas semiaquáticos. Como os pré-enobráquios, seus olhos podem se mover em direção ao topo do cefalotórax para permitir que detectem a presa acima da linha d'água, e seus espiráculos podem ser reposicionados na parte superior do abdômen para permitir que mantenham a maior parte do corpo escondida sob a água. Esta linha de Deinognatans, que chamarei de Odontognatans, pode atingir rapidamente o domínio generalizado dos habitats de água doce após sua primeira aparição, após o que eles podem se diversificar em uma série de formas mais especializadas. A maioria das primeiras espécies de Odontognatans serão macropredadores, alimentando-se principalmente de presas terrestres e outros animais semiaquáticos como os Prenobrachis. Chamaremos essas formas de Trachygnathantas, mas, à medida que o grupo se diversifica, algumas espécies podem evitar a competição com seus parentes maiores, especializando-se para se alimentar predominantemente de acantópodes de água doce. Animais com comportamentos alimentares equivalentes na Terra são chamados de pecívoros, mas, mais uma vez, encontramos alguns problemas terminológicos aqui, visto que, estritamente falando, este termo é usado para descrever animais que se alimentam especificamente de peixes e obviamente não há peixes neste planeta alienígena, então por uma questão de exatidão, vou cunhar o termo acantívoros para descrever esses animais. Assim como os teleopterídeos predadores, esses Odontognatans acantívoros precisarão encontrar uma forma hidrodinamicamente ideal de alimentação. Como é muito mais difícil agarrar a presa na água, os pecívoros semiaquáticos costumam ter peças bucais e dentição notavelmente diferentes de seus parentes terrestres, frequentemente envolvendo mandíbulas alongadas com dentes pontiagudos entrelaçados e, às vezes, protuberâncias pontiagudas adicionais revestindo o interior da boca. Da mesma forma, esses odontogantanos podem renunciar às mandíbulas robustas e dentes largos e serrilhados de seus ancestrais, evoluindo, em vez disso, mandíbulas estreitas e delgadas com dentes proeminentes em forma de agulha. Como a maior parte do trabalho de captura de presas é feito pelas mandíbulas alongadas, os pedipalpos podem encolher para reduzir a resistência à água, embora ainda possam ser usados para mastigar a presa depois de capturada e para passá-la para a boca. Para deixá-lo se mover com eficácia na água, eles precisarão desenvolver um meio eficiente de nadar, mas, ao contrário dos crocodilos, as cintas inflexíveis dos membros dos Odontognatans, comuns a todos os sinísquios, podem dificultar a evolução da natação dirigida pelo corpo. Por isso pode ser mais provável que adotem um estilo de nado semelhante ao de nadadeira com par mediano visto nos hemipterídeos, impulsionando-se com movimentos para frente e para trás de seus membros poderosos. Para evitar que suas vias respiratórias inundem quando mergulham debaixo d'água em busca de uma presa, eles podem desenvolver músculos especializados para permitir que contraiam seus espiráculos, semelhante à válvula palatal nos crocodilos ou a capacidade das focas de abrir e fechar suas narinas. Este clado de Odontognatans, que chamaremos de Dolichognatans, será menor do que os Trachygnathantas macropredatórios, mas ainda serão predadores capazes e prolíficos dos acantópodes com os quais compartilham a água, e porque eles não se alimentam mais da megafauna terrestre, eles não precisam necessariamente ficar próximos à terra. Então algumas espécies podem expandir suas áreas de caça para as águas rasas costeiras. Inicialmente, eles serão impedidos de explorar nichos pelágicos pelos temnópodes, que foram os predadores oceânicos dominantes por mais de 70 milhões de anos.